selvagens pictos, tudo bem? Eu, Marco Antônio Colares, ao lado aqui do meu Dom Canecas do Fórum Conan o Bárbaro, irei começar mais uma sessão de vídeos aqui do fórum, a sessão de personagens de Robert Irving Howard, que não Conan. Comecei com o Solomon Kane, e aí agora fiz uma enquete na comunidade do canal e o Rei Cole ficou em primeiro lugar. Mas, devido ao sucesso da obra aqui que eu estou em mãos, da Pipoque Nanquim, do Bram McMorn, e como o Bram McMorn ficou em segundo lugar na enquete, eu decidi começar essa sessão de vídeos falando de Bram McMorn, o chefe picto, o rei picto de Robert Irving Howard. Então solta a vinheta aí, enquanto eu fico aqui com o meu Dom Canecas, de opinião do fórum, para a gente começar mais uma sessão de vídeos aqui no Fórum Conan o Bárbaro. Solta a vinheta. Vamos lá então, cães pictos, vamos falar de Bram McMorn, um primeiro vídeo de outros tantos para a gente entender melhor esse personagem. Em primeiro lugar, é importante que eu coloque para vocês as fontes da minha pesquisa para esses vídeos. Obviamente que o próprio livro do Pipoque Nanquim, que tem uma introdução do Rusty Buck e tem alguns extras com cartas de Howard falando de Bram McMorn. Uma segunda compilação aqui, famoso livro, não tem em português, A Means to Freedom, que é a troca de cartas entre Howard e Lovecraft. Muitas dessas cartas falam de personagens, incluindo os Pictos e o Bram McMorn. Obviamente que um livro que eu gosto muito aqui, que está sempre presente nas minhas pesquisas, Quando Cantam as Espadas, a fantasia heróica de Robert Irving Howard, o Javier Martín Lalanda. Muito bom. Também vou tratar aqui do Mark Finn, né, um biógrafo fantástico do Howard, com a sua famosa obra. Essa é a primeira edição, a segunda edição é mais completa ainda, Blood and Thunder, The Life e Art of Robert Howard. É a biografia dele sobre o Howard. E também vou usar como referência a tese de doutorado do pesquisador Jack Guenther. O nome da tese dele é História nas Histórias Fantásticas de Robert Irving Howard, de uma era nunca sonhada à era do Velho Oeste e da fronteira do Texas. É uma obra de referência e ele tem um capítulo inteiro falando sobre os Pictos e sobre o Bram McMorn. Inclusive ele começa a obra dizendo o seguinte, ó, olha a citação do Jack Guenther dessa tese de doutorado. Robert Howard tinha um grande interesse pela história e uma fascinação pelos abismos do tempo que se estendem por centenas, milhares e até milhões de anos, como demonstra uma olhada em suas cartas existentes e suas obras literárias. Em suas comunicações com amigos e colegas escritores, Howard frequentemente se referia a episódios históricos ou elaborava sobre tais episódios. Então ele vai tratar, na sua tese, entre outras coisas, da ideia de história alternativa de Howard. O Howard, ele construía o que o Guenther chama de história alternativa. Ele pegava fatos da história, povos da história, civilizações da história, trazia para sua ficção e mexia nesses fatos e mudava esses fatos para que se adequassem à sua ficção, ainda que mantendo elementos históricos os mais fiéis possíveis dentro da sua ficção e da sua ideia de verossimilhança. Olha que interessante. Bom, mas é importante entender que os Pictos, eles estão sempre presentes na obra de Howard e o Bram McMorn, como chefe picto, faz parte desse processo. Para vocês terem uma ideia, o Burke vai dizer que entre 1927 e 1935 existem mais ou menos 30 contos de Howard que tem os Pictos mencionados. Para vocês terem uma ideia, nesse período não passa um ano
sem que o Howard publique um conto que não tenha Pictos. Sempre tem Pictos em algum momento deste período de publicação. Então entender o Bran é necessário para que a gente entenda ele, é necessário para que a gente entenda os Pictos em Howard. Como ele constrói a raça, como ele chama, a raça Picta. Isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho aqui então do fascínio do Howard pelo povo, para no próximo vídeo entrarmos especificamente no Bran Mak Morn. O Howard diz em uma carta de 1932, está aqui no livro, para Lovecraft, numa carta de 32, ele diz o seguinte para o Lovecraft: existe um hobby que me intriga até hoje. Não estou tentando emprestar-lhe nenhum tipo esotérico ou misterioso significado, mas permanece o fato de que não posso explicar nem compreender. O meu interesse nas pessoas que, por uma questão de brevidade, sempre designei como Pictos. Mas o que é estranho é o meu interesse incansável por eles. Ou seja, o Howard ele vai dizer que ele tinha um interesse muito grande nesse povo e é por isso que ele escreveu tanto sobre eles. Para vocês terem uma ideia, nos ciclos de Bran, é óbvio, nós temos todos os ciclos com os Pictos presentes, porque Bran é um rei, um chefe Picto. Nos ciclos de Turlog Dub O'Brien, nós temos o famoso conto The Dark Man, que também o Bran é mencionado. Nos ciclos de Conan, o mais famoso personagem, nós temos 3 contos com a presença de Pictos. O Além do Rio Negro, um conto famoso. O The Black Stranger, também um conto importante que tem a presença dos Pictos. E Lobos Além da Fronteira, que apesar de não ser um conto em que Conan é protagonista, Conan é mencionado pelo protagonista do conto e os Pictos aparecem como antagonistas dos personagens ali, os iborianos que estão no conto. Ou seja, os Pictos aparecem em vários ciclos, incluindo os ciclos de terror e horror de Robert Irving Howard. Isso é muito importante. Uma outra carta de 32, olha o que ele diz. Para mim, Picto deve sempre se referir aos pequenos e escuros aborígenes mediterrâneos da Grã-Bretanha. Isso não é estranho, pois quando li sobre esses aborígenes, eles eram chamados de Pictos. Aí ele continua numa outra passagem, uma outra carta. Eu era um entusiasta da história escocesa, tanto quanto pude ser, sentindo uma afinidade com os homens dos clãs com kilt por causa da variedade escocesa em meu sangue. Mas breves e condensadas histórias que li, os Pictos, nas breves, os Pictos receberam apenas algumas menções, como quando eles se enfrentaram e foram derrotados pelos escoceses, ou na história da Inglaterra, em razão dos bretões enfrentarem os saxões. As descrições mais completas desta raça que li na época foi uma breve observação por um historiador inglês que afirmava que os Pictos eram selvagens, brutais e viviam na lama e em cabanas. A única dica que obtive sobre eles formarem um ponto lendário de vista estava na descrição de Rob Roy, que menciona o anormal comprimento dos braços dos Pictos e suas feições simiescas. O Howard leu sobre os Pictos e viu nas leituras dele uma visão negativa dos Pictos, os Pictos como homens simiescos, brutais, selvagens, uma visão estereotipada dos Pictos. Ele leu sobre os Pictos e não gostou muito da maneira como eles foram representados nos livros de história da época. Mas quando ele leu, quando é que ele encontrou esse livro sobre os Pictos? Em outra carta, ele vai dizer que encontrou numa biblioteca na cidade, não menciona na carta, mas numa biblioteca central, que nós sabemos que é a Biblioteca Central de New Orleans. Sabemos que o Howard, por volta de 1918, 1919, mais ou menos 7 semanas, ele ficou com a sua família em New Orleans por um tempo, porque o pai estava fazendo um curso na área da saúde. Afinal, o pai era médico. E ele, com 12 para 13 anos de idade, foi nessa biblioteca e encontrou essa obra desse autor inglês, que ele menciona na outra carta, sobre os Pictos. Ele vai dizer:
Encontrei na Street Library um livro detalhado sobre o desfile de história britânica, desde os tempos pré-históricos até a conquista normanda. Foi escrito para meninos de escola e contado de uma forma interessante e em estilo romântico, provavelmente com muitas imprecisões históricas. Mas ali eu aprendi sobre os pequenos povos escuros que colonizaram a Grã-Bretanha, e eles foram referidos como Pictos. Então o próprio Howard está dizendo de onde ele tirou essa leitura. Uma leitura de um autor inglês que ele vai ter em Nova Orleans, mais ou menos com 12 anos de idade. Continuando, o escritor do livro pintou os aborígenes, os Pictos, em não das mais admiráveis luzes do que outros historiadores cujos trabalhos eu havia lido. Seus Pictos foram retratados como astutos, furtivos, antipáticos e totalmente inferiores às raças que se seguiram, que era sem dúvida verdade. Ou seja, o Howard tinha uma visão de raças, uma visão que os Pictos é uma raça diferente da nossa, né? A nossa raça, que ele define como o Cro-Magnon, nós somos sapiens, que viemos do Cro-Magnon. Os Pictos seriam uma outra raça, segundo a sua visão, ou a maneira como a história era vista naquele momento, ou a maneira como os historiadores daquele momento abordavam o grupo de povos chamados de Pictos. Então o Howard leu sobre eles, apesar de considerar que os livros de história não estavam errados, ele decidiu dar luzes a esses Pictos, melhorar a visão que tinha dos Pictos, pelo menos a construção que ele vai fazer do período antediluviano, da época de Cal, e também a figura de Bran, mostrando uma decadência da raça Picta ao longo das eras. Na era iboriana eles estão então involuídos culturalmente, degenerados, vamos dizer assim, culturalmente, na visão do Howard, não é a minha visão, tá? Bem claro. E aí então na época de Bran, o Bran tenta resgatar a época de Bran Mak-Morn, que vai especificar o contexto do século III e o século IV depois de Cristo, é um período bem depois da era iboriana, e ali ele então diz que a raça Picta está involuída e o Bran Mak-Morn é um personagem de uma estirpe antiga, descendente do grande Brule, o assassino da lança, companheiro do rei Cal, que vai então, em tese, tentar tirar os Pictos daquela condição, entre aspas, simiescas, que eles tinham entrado nos períodos do seu próprio desenvolvimento histórico. Bom, essa é a construção do Howard. O que o Howard vai dizer, senti uma forte simpatia pelos Pictos, por esse povo, e então adaptei-os como um meio de conexão com os tempos antigos. Adaptei-os, lembra dessa passagem? Eu os fiz uma raça forte e guerreira de bárbaros, dei a eles uma história honrosa de glórias passadas e criei para eles um grande líder, um grande rei, um Bran Mak-Morn. Então, pessoas, eu quero terminar esse vídeo deixando claro para vocês que o Howard vai fazer essa história alternativa dos Pictos e a partir daí vai criar o seu chefe, o seu grande rei, o seu grande personagem. Seu grande personagem, retratado aqui, os seus contos, os seus ciclos, no livro lindíssimo da Pipoca e Nanquim. No próximo vídeo vou falar então mais especificamente do Bran Mak-Morn, entendendo que esse rei Picto, esse chefe Picto, torna-se personagem central nos ciclos howardianos históricos, em que ele tenta resgatar a raça, entre aspas, a raça Picta, da sua condição de degenerescência cultural e racial, segundo Howard, tentando levar eles de volta para a época em que eles governavam o mundo como a primeira grande raça que o Howard criou lá na época do rei Cal, lá na época antediluviana, na época pré-cataclísmica, na época do continente turiano. Ou seja, o Howard faz então a sua história alternativa, criando Pictos de uma era antediluviana, depois mostrando eles chegando no continente central, se espalhando pelo mundo, vem o cataclisma, há um processo de degenerescência racial, depois eles se espalham pelas Ilhas Britânicas, eles seguem o modelo da história
que ele leu, e lá o Bran Mak-Morn, descendente dos Pictos da época de Khal, da época de Brully, na verdade é um descendente direto de Brully, tenta resgatar os Pictos para que eles voltem para sua época áurea. Essa é a construção que ele vai fazer e esse é o ponto central na narrativa de Bran Mak-Morn. Mas vamos falar isso no próximo vídeo. Se tu gostou, dê o like, compartilha, ativa o sininho para os próximos vídeos e obviamente se inscreve no canal Cães Pictos Malditos. Até mais, até o próximo vídeo. Vamos falar mais sobre Bran Mak-Morn. Fui!